A paz do Senhor Jesus, é uma satisfação muito grande estar com os nobres irmãos e é claro, eu sei que agora neste momento eu estou falando com obreiros separados, chamados, vocacionados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também nos amou primeiro e nos escolheu para sermos esse instrumento nas suas mãos. É um prazer estar com vocês, eu sou o pastor Gleidson Rocha, nós somos também aqui do nosso Instituto Bíblico de Anápolis, sou professor do seminário em algumas disciplinas. Se você já teve a oportunidade de fazer o curso bacharelado em teologia, EAD, do seminário, se não teve, matricule-se, procure saber acerca desse curso, acerca de informações, e lá você vai ter a oportunidade de me ver em algumas disciplinas. Mas hoje nós temos um encontro então para tratarmos acerca de um ministério muito especial. Um ministério que eu julgo muito importante. Importante por quê? Porque ele é a cara ou a imagem, a propaganda da igreja, assim que qualquer pessoa adentre para dentro do templo, ou mesmo quando se está fora do templo. Eu estou falando de quem? Ninguém mais, ninguém menos do que o diácono. Isso, diáconos e diaconisas. E aqui agora o Instituto Bíblico de Anápolis está trazendo para você, está oferecendo para você, além do material teórico, ou seja, você vai adquirir o livro, tá? O livro vai vir ali explicando tudo para você, trazendo a questão prática do diaconato, atividade diaconal, apresentação pessoal do diácono, da diaconisa, quais são as atividades inerentes ao diácono, a diaconisa. Então, o livro, o Instituto Bíblico vai estar passando para você vai estar adquirindo esse livro e nesse livro, ao final, você vai ter uma provinha de avaliação e vai ter o seu cartão resposta. Ou seja, ao final do livro você vai destacar esse cartão resposta, vai entregar ou enviar ao IBA, o Instituto Bíblico de Anápolis, e vai estar recebendo o seu certificado. Mas é claro, não vai ficar só por aí. Você vai ler o material teórico, vai fazer a sua provinha, vai preencher o seu cartão resposta, só que nessa provinha nós temos ali algumas questões que serão respondidas ou só poderão ser respondidas se você assistir às videoaulas que nós estamos aqui gravando para você. E eu estou aqui com muita alegria e eu quero dizer para você o seguinte, fique ligado, preste bem atenção no que nós vamos falar aqui para você agora. Eu já queria de antemão pedir para que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo de número 6, um livro muito conhecido dos irmãos. Em Atos capítulo 6, a palavra vai trazer o início ou a formação da igreja. Observe só, no início da igreja ou na formação dessa igreja, que nasce em Atos 2, lá no Pentecostes, no capítulo 6 já de Atos, logo no início, ele vai trazer o quê? A instituição dos diáconos. Instituição dos diáconos. Quão importante então é essa função? Acompanhe na sua Bíblia. O que aconteceu em Atos capítulo de número 6, a partir do versículo 1 até o versículo de número 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7, preste atenção, hein? 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, ou seja, os discípulos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando,
preste atenção, e estes, orando, impuseram as mãos, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olha que maravilhoso é este texto. Aqui nós tiramos uma série de dúvidas. Primeiro, vamos entender algumas coisas com relação a este texto bíblico e que é muito importante. Preste bem atenção. Quando você é separado para ser obreiro, parece-me que nós colocamos em uma posição de que vamos receber algo de Deus. E aqui a Bíblia diz o quê? Que eles se apresentaram diante dos apóstolos e lhes colocaram as mãos, ou lhes impuseram as mãos. Eles colocavam a mão sobre eles, eles oravam. Ou seja, o diácono recebe da parte de Deus uma unção por meio da imposição de mãos. O que eu quero dizer para você que já é diácono? Você recebeu da parte de Deus uma unção de diácono. Ou seja, quando você se ajoelha, você se coloca na posição para receber. Então lhe colocam as mãos, os seus líderes, os seus pastores, lhe colocam as mãos e ministram sobre você a unção de diácono, exclusiva da diaconia, seja diácono ou diaconisa, é claro. Então coloca ali as mãos e quando oram para você e termina a oração e você se levanta diferente. Por quê? Você se levanta com uma capacitação. Você se levanta com a capacidade que só vem de Deus. Então o que você recebe de Deus quando lhe é imposta as mãos? Capacitação para exercer o ministério. Por isso, vem aí o nome desse projeto, ou o nome desse curso, que é o curso de capacitação de diáconos, ou para diáconos, ok? Então vamos lá. O que nós precisamos entender acerca desse ministério propriamente dito? Primeiro, o diácono e o seu contexto bíblico. Qual é a sua função dentro de um contexto bíblico como cristão? A primeira coisa, quando um líder vai separar uma pessoa para ser diácono, ele precisa escolher uma pessoa que seja de confiança. Tem que ser gente de confiança. Não pode ser uma pessoa que ele não inspire confiança. Por quê? Primeiro, não é só confiança do seu pastor. Ele é também do seu pastor. Mas o seu líder não vai olhar se você é uma pessoa de confiança para ele. Isso é importante a gente destacar. O seu líder, o seu pastor, ao te apresentar, ele não vai olhar ou observar em você se você é uma pessoa de confiança dele. Talvez você fique preocupado, tem muita gente na igreja que fica preocupado em mostrar para o pastor que ele é uma pessoa confiável. Mas a proposta não é essa. Você precisa ser uma pessoa de confiança da igreja. Porque você, como diácono e diaconisa, vai servir quem? A igreja. Então a igreja precisa confiar em você. Então por isso o líder, quando vai separar uma pessoa, ou quando ele vai indicar o nome de alguém para ser diácono ou diaconisa, precisa-se ter o cuidado de se escolher uma pessoa que seja de confiança da igreja. Observe que no texto da Bíblia que nós lemos, a comunidade é que separou, não foram os apóstolos que escolheram. E hoje me parece que as pessoas ou os membros da igreja se preocupam muito em impressionar o pastor para ver se o pastor indica ele a assumir uma função ou um cargo. Olha só que absurdo, né? Um cargo de diácono. E ser diácono não é um cargo. Ser diácono é um ministério, é receber capacitação de Deus. Estão me entendendo? Eu estou sendo claro com você? Olha só. Aqui no texto, a igreja separa então, chama esses diáconos cheios do Espírito Santo, de sabedoria, não é isso? A igreja que disse quem eles queriam que fossem diáconos. Então eu quero dizer para você que é um candidato ao diaconato, ou se já é, que você então assuma essa identidade. Seja uma pessoa de confiança da sua igreja, onde os irmãos ou os membros dessa igreja possam confiar em você acerca de qualquer situação. Segunda coisa,
Nós precisamos entender que para ser diácono não se trata apenas de um chamado, mas de vocação. Ou seja, essa pessoa tem que ser um vocacionado. Sabe aquela pessoa que está sempre se preocupando com quem está chegando na igreja, se alguém faltou na igreja, se tem alguém que está internado, hospitalizado, se tem alguém que está sumido. Aquele diácono que está na porta, que recebe alguém, ele na verdade, ele tem alegria em fazer aquilo. É uma pessoa que já recebe de Deus uma vocação. Ele, por natureza, ele já consegue desenvolver essa atividade sem que o pastor tenha separado ele para essa missão. Então, uma pessoa vocacionada é entender que Deus chamou essa pessoa, lhe deu algumas atribuições especiais ou qualificações especiais, naturais, que ela já, por si só, sem que ninguém mande, sem que ninguém peça, ele já se preocupa se tem uma água para quem está ministrando, ele já se preocupa se tem uma cadeira, um mobiliário, um banco, uma cadeira que está fora do lugar, que não deveria estar ali, ele já vai lá e corrige. Se tem uma criança perdida no meio da igreja, se tem uma criança saindo para a rua, para no meio de uma avenida, no horário de culto, às vezes a mãe desapercebida, aquele diácono está atento. Então, isso é ser o quê? Vocacionado. Ele não faz por obrigação, ele faz como algo natural, ok? Próximo é o quê? Ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Na verdade, é aquilo que eu disse, recebe-se uma capacitação, mas observe que no texto, os apóstolos pedem para que separem essa pessoa que já seja cheio do Espírito Santo. Ou seja, você precisa ter aquele que te comanda, aquele que, na verdade, não é só o Consolador, mas aquele que te guia. Paulo já diz em Romanos que aquele que é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. E ele também diz que nós não recebemos espírito de covardia. Nós recebemos então o Espírito Santo. O Espírito Santo é ele que nos dá o quê? Coragem, ousadia, autoridade. Mas também é aquele que nos dá compreensão, é aquele que nos dá amor, é aquele que nos dá mansidão, é aquele que nos dá domínio próprio. Todas essas características, ou seja, o fruto, características do fruto no singular do Espírito Santo, devem fazer parte desse candidato ou do obreiro que exerce o ministério diaconal, ok? O próximo que nós precisamos entender é, no chamado que o texto diz, sabedoria. Olha só, algumas palavras gregas, não é? Nós utilizamos para esse tipo de assunto. A Bíblia fala de uma sabedoria que vem do alto. E a palavra grega para sabedoria que vem do alto é upsomai, ou seja, vem de cima. Uma sabedoria que Deus lhe dá em momentos que às vezes você é surpreendido ou em ocasiões em que você não imagina estar. Deus lhe dá essa sabedoria. E existe também uma sabedoria que é dada na palavra grega de logikosomai, uma sabedoria humana, ou seja, você vai realizar ou adquirir informações. Então, o respeito, nós conseguimos o respeito por meio da posição que nós assumimos. Você assume uma posição de pessoa que condiz a receber respeito? Ou você é uma pessoa que vive fazendo piadas fora de hora? Uma pessoa que vive fazendo grosserias, uma pessoa que vive fazendo chacota, só chama as pessoas por apelido, não chama pelo nome. Isso é um sinal de que você pode sim ser uma pessoa desrespeitada. Ou seja, se você não trata as pessoas como elas devem ser tratadas, lógico, você vai colher aquilo que você está plantando. Por isso, eu quero que você entenda, respeito é bom e respeito gera respeito. Então, coloque-se na condição de pessoa que seja digna de respeito. Eu não estou dizendo para você ser um careta, um cara fechada. Não estou falando isso.
Eu quero que você entenda que você pode sim ser uma pessoa extrovertida, uma pessoa alegre, brincar com os irmãos, isso é salutar, é saudável. Agora, precisamos ter domínio próprio em todas as circunstâncias, ok? Próximo passo que eu quero falar com você então é palavra firme. Pastor, o que é palavra firme? É dar resposta com grosseria? Ser mal educado? Não. Palavra firme não é responder com falta de educação, não é isso. Palavra firme é você ter certeza daquilo que você está falando. Por exemplo, alguém da sua igreja, na hora da ministração da palavra, ele sai do templo e vai buscar um copo com água para trazer para dentro da igreja. E aí ele vem com um copinho com água na mão. Aí você diz para ele assim, ô meu querido, não está autorizado a entrar com um copo com água dentro da igreja. E ele vai dizer assim, por quê? Você tem que ter essa resposta. Você vai dizer, olha, você pode derrubar essa água. Outra coisa, alguém pode se escorregar. Se uma gota dessa água pinga no chão, vem uma pessoa idosa se escorregar nessa água e ele se lesionar, já viu a dificuldade que seria para essa pessoa idosa poder colar osso quebrado, alguma coisa grave acontecer, bater a cabeça no banco, ou até mesmo uma criança que geralmente corre, tem o hábito de ficar correndo, se escorregar nisso. Ah, mas eu vou transportar água, diácono, e eu não vou deixar a água cair não. Ok, a pessoa lá dentro vai beber a água e vai deixar o copo. Geralmente fica ali uma gotinha e larga o copo lá. Distraidamente essa gotinha pinga no chão. Basta uma gotinha para acontecer um acidente. Por isso, eu já dou logo a orientação. O ideal é, se a pessoa quer tomar a sua água, então que ela saia do templo, beba a sua água e retorne. Isso é mais seguro, não é mesmo? Então, a não ser que seja um caso muito extremo, mas muito extremo, onde a pessoa não tem condição de se locomover para beber a sua água. Então, fica aí a dica, fica o conselho. Então, o diácono precisa ter o quê? Palavra firme. Ele ter convicção daquilo que ele está falando. Se ele está dizendo não, por quê? Agora, pastor, e se ele oferecer resistência? Eu vou gritar com ele? Eu vou ser grosso com ele? Meu querido, não se indisponha com ele. Deixe ele. Deixe ele nessa situação. Logo, informe o seu líder. Logo que for possível, informe o seu líder acerca da situação. Se for o caso, alguém mais amigo dele, do corpo do diácono, ou mais próximo, poderá chegar a ele e dar essas orientações para que isso não ocorra mais. Ou seja, tudo o que nós fazemos, fazemos para o bem das pessoas. Nós estamos ali servindo as pessoas. Amém? Próximo passo, temperança. O que é temperança? Você, na verdade, vai pensar em como está o sentimento da pessoa. O exemplo que eu dei acerca do copo de água, por exemplo, pode ser que a pessoa esteja em um dia mau, um dia estressante, um dia em que ele teve vários problemas, várias perturbações. De repente, tem pessoas que estão nos visitando e que nem são da nossa comunidade. Então eu preciso, e ele pode ser grosso comigo, na hora em que você, olha, não está autorizado a entrar com a água. Você vai cercear um direito dele. E quando você faz isso, a pessoa pode ficar irritadiça. O que você vai fazer? Haja com temperança, com tranquilidade. Quanto mais alto a pessoa falar com você, mais baixo você vai falar com ela. E com mais tranquilidade e principalmente amor. Tá ok? Algumas considerações importantes que eu quero dizer para você então. Eu já falei sobre vocação, mas eu quero falar algo para você sobre a diferença entre ser vocacionado e ser chamado. Ok? Então vamos lá. Todo cristão, todo membro da igreja, ele tem um chamado para ser o quê? Cordial, para servir os irmãos, para se sujeitar uns aos outros, isso está na Bíblia, para amar uns aos outros, para serem mansos, para serem humildes, como nosso Senhor Jesus Cristo é. Todos são chamados para serem assim, certo? Agora, o diácono, ele não é só chamado, ele tem algo mais. Ele é vocacionado, ou seja, ele tem um plus, uma capacitação especial, é dada para ele. E isso implica dizer que, se Deus te chamou, se Deus te vocacionou para ser diácono,
você morrerá diácono. Meu Deus, pastor, fiquei triste agora. Meu sonho era ser pastor. Não, preste bem atenção. Não é o que você deseja para você. É o que Deus escolheu e vocacionou você para fazer. Se Deus vocacionou você para ser diácono, eu quero dizer algo para você. Seja um diácono de excelência. Seja um diácono que dedique a sua vida por inteiro ao Senhor no ministério diaconal. Entendeu a diferença? Ser chamado é uma coisa. Ser vocacionado é o receber algo mais da parte de Deus que lhe faz ter essa habilidade em servir. Ok? Uma próxima consideração muito importante que eu quero falar com você é a seguinte. Escolham a liderança para os diáconos e diaconisas. Quem lidera a igreja é muito importante ouvir isso. E se você não é líder da igreja, é um diácono ou é um candidato a diácono ou diaconisa, fale isso para o seu pastor. Procure o líder da sua igreja e diga, pastor, vamos eleger um líder dos diáconos? Porque aí a gente não precisa estar levando problemas para o Senhor a todo tempo. Todos nós vamos levar ao nosso líder e esse líder leva ao Senhor. Isso fica melhor em termos de administração dos serviços da igreja, tá bom? Um próximo, visitação. E aí eu quero entrar agora numa celeuma muito séria, numa questão muito séria. Eu faço uma pergunta para você e eu quero que você responda. Olha só, preste bem atenção no que eu vou falar para você. Anote isso aí. Responda para mim aí. Quem tem, biblicamente, por obrigação, obrigação, em visitar os irmãos da igreja? Quem? Vou listar. Diácono, presbítero, evangelista ou pastor? E aí? Você, claro, se você está no curso do diácono, você vai dizer assim, o pastor Gleidson está querendo me dizer que é o diácono, é claro. Sim, mas olha só, eu tenho certeza que você cresceu e até o dia de hoje, até essa aula, até você assistir essa aula, você cria e carregava no seu entendimento que quem tem a obrigação de visitar a ovelha ou visitar os membros é o pastor. Nós não cobramos? Pastor, o senhor não visita os irmãos? Pastor, o senhor não visita seus membros? A gente não cobra do pastor? O que nós lemos aqui no texto? Que os apóstolos estavam se preocupando com o serviço social. E visitar não é social? Fazer visita para os irmãos não é um serviço social? Logo, se o pastor passar o dia, manhã e tarde, visitando, e aí ele vai chegar para preparar a mensagem da noite, que hora que ele vai preparar para orar, consagrar no estudo bíblico da palavra? Que hora? No semáforo? Hora que ele estiver correndo para a igreja? Não dá. A obrigação bíblica é do diácono. O diácono e a diaconisa têm por obrigação de visitar os irmãos, visitar as irmãs. Pastor, me dá um argumento bíblico para que o senhor venha me convencer acerca disso. Eu vou dar. A Bíblia diz assim, olha, há alguém entre vós enfermo, chamem os presbíteros. Aí eu pergunto para você, quem é que vai chamar o presbítero para orar pelo enfermo? O doente? Que está lá na casa dele? Ou que está lá no hospital? Quem é que foi lá na casa do irmão e percebeu que o irmão estava enfermo, que estava acamado? Quem, irmão? O diácono. Então o diácono na igreja, percebe que o irmão está acamado ou a irmã, de repente ela até é uma idosa, de repente é um casal de idoso, de repente é um viúvo, uma viúva, pode ser também um órfão, ou pode ser qualquer irmão da igreja. Então ele vai chegar lá, certo? Tem um doente, viu que tem uma pessoa enferma, o que o diácono vai fazer? Ele vai até a igreja e vai chamar quem? O presbítero. E aí o presbítero, então, que tem a sua função de lidar com enfermos e doentes e ungir esses enfermos, ou seja, ele recebeu algo de Deus que lhe capacita a orar pelos doentes, ele vai lá e vai orar pelo irmão e Deus vai abençoar esse irmão, porque ele recebeu de Deus a vocação,
a capacitação para poder fazer o quê? Orar pelos enfermos. Entenderam? Ah, pastor, o diácono chega na visita e aí eu fui visitar uma irmã, a diaconisa. Foi visitar a irmã. Chegando lá, descobriu que o esposo dessa irmã não é evangélico, ele não é cristão, ele não é crente. Quem é que o diácono vai chamar então na igreja? O diácono vai retornar e vai chamar quem? O evangelista. Evangelista tem a função de evangelizar, de ganhar esse esposo dessa irmã. Ah, pastor, mas eu cheguei na visita, eu, diácono, cheguei lá para visitar uns irmãos e o casal estava em pé de guerra. O marido arrumando a mala, dizendo que ia embora para casa, eu não sabia o que fazer. Quem é que o diácono vai chamar? Agora sim, você vai chamar o pastor da sua igreja, porque o pastor, ele tem a habilidade, por quê? Porque ele orou. Por quê? Porque ele meditou na Bíblia, estudou as Escrituras, dedicou-se tempo para isso. Ele vai chegar então nesse casal e vai aconselhar, vai pastorear esse casal. Entendeu? O quão importante é a função diaconal? O quão sério é isso? Então eu quero dizer para você, se você está gostando do que você está ouvindo, é muito importante que você não desligue o seu computador, é claro. Então é o seguinte, nós vamos parar por aqui essa primeira parte da aula e você vai assistir o próximo vídeo e nós vamos concluir então essa aula sobre capacitação de diácono. Deus abençoe vocês, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.